Olá, é um prazer estar de regresso aqui à Voz da Esperança. Muito obrigado por se juntar a mim aqui na Novo Tempo. Quem sabe na Rádio RCS, onde este programa também tem uma longa história. Eu próprio já há praticamente 2 anos que estou semanalmente consigo, aqueles que me estão a escutar na RCS. Aliás, fica aqui uma pequena nota. Se me está a acompanhar aqui na Novo Tempo, seja aqui na Mel, no canal 186, ou até nas plataformas, como no YouTube. Se nunca ouviu falar da Rádio RCS, então fica aqui um desafio a que vá sintonizar FM 91.2, se estiver aqui na região da Grande Lisboa, onde nós estamos a gravar e a emitir este programa. E acompanhe, conheça a RCS, uma excelente programação diversificada, partilha alguns conteúdos aqui com a Novo Tempo, mas também tem muitos conteúdos totalmente novos ou feitos especificamente para a antena da nossa rádio RCS, que também é uma rádio que está ao seu lado sempre há tantos anos. Mas se porventura, agora vou fazer ao contrário, eu sei que temos muitos ouvintes da rádio RCS que há muitos anos que escutam aqui a Voz da Esperança e estão sempre sintonizados connosco. Se porventura não ouviu ainda falar da Novo Tempo, felizmente hoje está aí desse lado à escuta, porque a Novo Tempo é um canal de televisão com uma longa história no Brasil, também em Portugal. Aliás, faz parte de uma rede de televisão enorme, espalhada por todo o mundo, em diferentes, claro, com diferentes termos, especialmente Hope Channel, que é o canal da esperança, é também a marca de referência. Por todas estas razões e onde quer que esteja a acompanhar-nos, estou muito feliz e grato por estar aí desse lado e vamos passar aqui um tempinho juntos, hoje a falar sobre um tema muito especial que, claro, sempre se conecta com o tema geral deste programa. Já sabe qual é a nossa palavra-chave: esperança. Mas hoje quero dizer-lhe que a palavra de Deus está cheia de promessas. São promessas que nos inspiram, nos asseguram, nos trazem segurança. Claro, são promessas que para nós servem como um grande fundamento para a esperança. As promessas divinas que Deus nos deixou na sua palavra não são meras palavras, são garantias que o próprio Deus deixou reveladas. Por isso, as promessas que Deus nos deixou estão fundamentadas no seu caráter. O que é que isto quer dizer? Que Deus é fiel, que Deus é imutável, que Deus não falha, de que Deus não muda. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Deus não é como nós, que às vezes acordamos mal dispostos, outras bem dispostos, ou que os humores e circunstâncias da vida vão mudando a maneira como nós nos comportamos ou como nos sentimos. Não é assim com Deus. É por isso que Deus é um ser tão confiável, que deixou na sua palavra reveladas um conjunto de verdades que para nós servem-nos como rocha. É isso, porque Ele também o é, como firmeza. Veja o seguinte texto que eu vou partilhar consigo, escrito pelo profeta Isaías. A palavra que sai da minha boca, diz Deus, não voltará para mim sem ter produzido o seu efeito, sem ter realizado a minha vontade, sem ter cumprido os meus propósitos. Que extraordinária promessa já esta, Isaías 55, no versículo 11. O que é que isto quer dizer? Que nós temos uma certeza extraordinária, a de que Deus não apenas está sempre conosco, mas Deus nunca falha em nenhuma das suas promessas. Ora, se nós temos a certeza de que Deus cumpre as suas promessas, fazemo-lo, ou temos essa fé, porque Deus disse que faria. E Deus nunca falhou em nada do que disse que faria. A Bíblia tem um relato extraordinário sobre a história de um povo. Esse é o povo de Israel. Com certeza já ouviu falar. Por que é importante lembrar a história do povo de Israel? Porque Israel foi uma nação, um coletivo de homens e mulheres a quem Deus
designou para uma missão especial, mas também a quem Deus fez muitas promessas. Por isso, o povo de Israel, que nós encontramos na nossa Bíblia, especialmente ao longo de todo o Antigo Testamento, é um exemplo de um povo que experimentou esta grande verdade sobre Deus ao longo de toda a sua história. E a verdade é esta que agora lhe vou citar aqui em mais um texto da Bíblia, que diz o seguinte: de todas as boas promessas do Senhor à nação ou ao povo de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Foi escrito por Josué, ou está registado no livro de Josué, no capítulo 21 e o versículo 45. Já viu? É extraordinária esta forma tão assertiva, com um compromisso tão forte que nós encontramos na Bíblia. Deus diz: as suas promessas nunca falharam ao seu povo e nunca vão falhar. Por isso podemos dizer que assim como Deus foi fiel no passado, Ele continua a ser fiel hoje. Podemos descansar, amigo, querida amiga, podemos descansar em quê? Nas palavras de Deus, porque podemos confiar plenamente que Deus tem um propósito para as nossas vidas e para isso o que é que Ele usa? As suas promessas. As promessas que nós encontramos na Bíblia, a palavra de Deus, elas são tantas que nem um dia seria suficiente para falar de todas elas, isso é certo. Mas hoje vou falar-lhe aqui pelo menos sobre algumas delas. Antes disso, porque vamos falar sobre um conjunto de 4 tipos de promessas, eu tenho uma oferta muito especial para lhe fazer. Vou aqui à minha mesinha buscar esta revista tão especial que eu queria falar-lhe um pouquinho sobre ela. Ora, trata-se da revista Eu Creio, é um guia de estudo da Bíblia que hoje eu quero partilhar consigo, porque estamos a falar, e já vamos aqui explorar, claro, bastante mais este conceito das grandes promessas de Deus. Nada melhor, portanto, do que crer nessas promessas. A revista Eu Creio fala-nos precisamente, não apenas de promessas, mas de todo este vasto universo de conteúdo em que a Bíblia nos revela grandes verdades sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre a salvação. Aqui também temos a oportunidade de estudar sobre o sábado e a oportunidade de aliança e encontro com Deus, mas também, claro, os grandes sinais de esperança, que estão aqui mais na parte final dos vários capítulos desta revista, o que a Bíblia nos ensina sobre a morte e como ter esperança na morte, e ainda, claro, a vinda de Jesus, os sinais. São um conjunto de temas que seguramente será uma bênção para si, que quer estudar e compreender melhor a palavra de Deus. Vamos a isso. Eu vou recordar-lhe o nosso número. Se porventura não o tem, quem sabe até pode guardar aí nos seus contactos no telemóvel. Novo Tempo, guarde, ou Rádio RCS, como preferir. São os nossos contactos para poder pedir estes materiais que sempre fazemos chegar até si, para o ajudar a ir mais longe do que podemos aqui em 20 minutos, meia hora. O tempo que seja, é muito curto. Ora, o número é o 933 9392 91. Anota aí, vou repetir mais uma vez, 933 9392 91. Envie uma mensagem, um WhatsApp e diga que quer a revista Eu Creio para poder ir mais longe nestes temas extraordinários. Agora, vamos voltar a falar de promessas. Precisamente porque podemos dizer que, para melhor organizar esta informação, podemos dividir as grandes promessas da Bíblia em 4 grandes categorias. Podiam ser mais ou menos. É uma forma só de o ajudar aqui a entender como Deus tem coisas, palavras, que nos enchem de esperança. A primeira dessas categorias. Vamos a isso. Presença de Deus no meio da tribulação. É um grupo grande de promessas que nos dizem o quê? Não estamos sozinhos. Sabemos que o sofrimento, as dificuldades fazem parte da jornada humana. Mas Deus o que é que nos promete? Que jamais estaremos sozinhos. Ele caminha ao nosso lado, mesmo nos momentos mais sombrios. Para si que já conhece um pouco da palavra de Deus, vem-lhe à mente alguma promessa sobre Deus estar connosco em todos os momentos? Se calhar a mesma já que eu lhe vou citar aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Maravilhoso Salmo 23. Davi expressa aqui esta confiança de quem sabe que Deus não nos abandona, sejam quais forem as circunstâncias. Aliás, o próprio Jesus confirmou esta verdade. Recorde comigo estas
palavras. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Registou o Evangelho de João, capítulo 16. Jesus nunca prometeu que nós não passaríamos por dificuldades. Ao contrário. Mas garantiu-nos o quê? Que com Ele nós podemos ter paz mesmo no meio dessas aflições. É por isso que eu lembro nesta hora, nos momentos de dor, onde é que tem buscado refúgio? Quando tem que passar por estes vales de sombra de morte. Se tem procurado nos medicamentos, se tem procurado nos vícios, lembre-se, Deus está ao seu lado. Mesmo quando Ele parece ausente, busque a sua presença. Temos então promessas que nos asseguram a presença de Deus. Mas temos também um outro grupo de promessas muito importantes. Perdão, restauração das coisas que nós quebramos. A verdade é esta. Tão certo como todos passarmos por lutas e dificuldades, como já falamos, também é certo que todos falhamos, mesmo que com as melhores intenções. Num ou noutro momento caímos, falhamos, não estamos à altura. Mas Deus é cheio de misericórdia. Essa é a sua natureza. É por isso que o perdão é uma experiência tão importante e também é por isso que Deus repete sem um número infinito de vezes esta experiência, esta certeza. Deus não apenas nos perdoa, mas Ele vai mais longe. Deus restaura-nos e transforma-nos. Lembre-se das seguintes palavras. Se confessarmos os nossos pecados, talvez quase que o estou a ouvir desse lado aí a terminar comigo. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Escreveu João na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. O perdão de Deus não é uma coisa parcial ou condicional que vai depender quão bons nós somos. Quando nos arrependemos, esse é o critério. Ou seja, quando há sinceridade em arrependimento, então nós lançamos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas quebras sobre o colo, se quiser, numa metáfora, o regaço do nosso Deus, e Ele promete-nos o seguinte: vai esquecer, vai apagar. Note bem esta promessa, mais uma. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Registou o profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 19. O que é que isto quer dizer? Não importa quão longe nós até tenhamos ido, mesmo nas coisas mais horríveis que podemos fazer nesta terra, Deus sempre nos chama de volta, porque a sua graça é maior do que os nossos erros. E hoje eu digo-lhe, se tem carregado culpa como um peso aos seus ombros por alguma coisa terrível que tenha feito, se tem carregado até vergonha, este momento pode ser o momento em que entrega essas coisas nas mãos de Deus. E Ele promete o quê? Já vimos. Promete perdão, promete restauração. Mas temos ainda mais um grupo de promessas que rapidamente quero partilhar consigo. Temos um número enorme de promessas na Bíblia sobre bênção e proteção. De quê? Proteger-nos de quê? Deus cuida dos seus filhos. E, portanto, como Ele é um pai que ama, que cuida, é evidente que Ele vai proteger, vai suprir as necessidades dos seus filhos. Porque é isso que nós, que somos tão fracos e frágeis, também fazemos. Deus é aquele que podíamos chamar o refúgio e fortaleza. Há um texto na Bíblia que diz o seguinte: Deus nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas nele confiaremos. É uma promessa, veja, tão direta que termina assim: não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ah, o Salmo 91. Que promessa maravilhosa. Nós podemos confiar que Deus suprirá tudo o que está em falta em nós. Porquê? Porque Ele conhece as nossas necessidades. Por isso é que Ele não vai deixar que nos falte. É como dizia a palavra: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas riquezas, escrevia Paulo aos Filipenses. O Deus que promete cumprir ou suprir todas as nossas necessidades. Esta promessa de provisão de Deus, mais uma vez, não significa a ausência de desafios nesta vida, mas assegura-nos que Deus proverá
tudo o que realmente precisamos. Por isso é que a pergunta essencial é: você confia em Deus? Confia no seu cuidado em todas as áreas da sua vida? Confie, entregue as suas preocupações a Deus e descanse na sua providência. E vou terminar com o último grupo de promessas. Deus promete que virá, que colocará fim à história desta terra tal como a conhecemos, e Deus promete vida eterna. Ou seja, as promessas de Deus não são só para esta vida. A maior promessa de todas, portanto, que temos de Jesus, a mais poderosa, é de que Ele voltará para buscar os seus, para se encontrar com esses filhos que Ele protegeu aqui. E esta é a nossa esperança suprema, é viver eternamente com Ele. 1 de João, capítulo 2, versículo 25, tem lá uma promessa tão clara, tão direta. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ou seja, Jesus garantiu que teria um lugar para nós, um lugar para onde poderíamos viver e estar com Ele, mas como ainda não estamos, Ele teve que prometer voltar para que isso fosse possível. Qual foi a promessa? Escuta estas palavras. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É como um refrão que se repete na Bíblia, é como um eco do desejo que Deus tem de nos proteger agora, mas de nos ter com Ele para todo sempre. Vamos escutar nesta hora o quarteto Voz da Esperança falar-nos sobre uma das promessas mais extraordinárias de Deus, a promessa de que nada nos poderá separar do seu amor. Paulo escreveu essa promessa aos Romanos e vamos escutar esta mensagem que nos vai lembrar, vai tornar viva através da harmonia das vozes e do piano esta extraordinária promessa. Nada nos poderá separar do amor de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, por que temer? Quem condenará os que Deus escolheu? Aquele que entregou seu próprio Filho por amor, como não nos dará com Ele todas as coisas? Se Deus já nos deu sua justiça, se apagou a nossa culpa, quem condenará os que Deus perdoou? Seu Filho dentre os mortos, para a vida ressurgir, quem nos separará de Cristo e seu amor? Nem a morte, nem a vida, o presente, o futuro, nem poderes ou distâncias, nem alguma criatura, nem angústia ou a fome, ou a espada, nada
É assim que terminamos hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu querido amigo, apegue-se às promessas de Deus, que elas sejam na sua vida uma bênção, que ecoem aos seus ouvidos como uma voz de esperança. Aqui, a Voz da Esperança, o programa está de regresso na próxima semana, para um próximo episódio, se Deus quiser. Até lá, que Deus o abençoe.